Falar de bodycams, o Governo aprovou as regras para os polícias usarem as câmaras no corpo. Mas ainda não estão totalmente esclarecidas e é precisamente por isso que convidámos e que se junta a nós via Skype o Presidente da Associação Sindical dos Profissionais da Polícia, Paulo Santos. Bom dia. Bom dia. Obrigado por estar connosco neste dia chuvoso de feriado. Portanto, o documento foi aprovado. A primeira questão que lhe faço é, a câmara está sempre ligada ou o agente vai ter que ligar antes de uma ocorrência específica? Como é que isto vai acontecer? Bem, muito bom dia, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade. Bem, aquilo que eu vou aqui dizer é aquilo que deduzo, porque ainda não temos acesso ao documento final, à redação do documento final, mas aquilo que me apraz conhecer com a intervenção que o Sr. Ministro teve após o Conselho de Ministros e com aquilo que conheço do processo legislativo é que a Câmara não vai ficar sempre ligada. Aliás, a Câmara será sempre acionada nas situações em que o Ministro invocou, situações de ordem pública, operações, situações que ponham em risco o próprio agente da PSP ou terceiros e carece sempre de uma frase por parte do agente da autoridade sempre que há o acionamento da Câmara. Ora, aí está. É por isso... Pois. É porque até agora, por exemplo, em tribunal, se nós gravarmos uma conversa, seja de vídeo ou áudio, e se a pessoa visada não for informada, ela não conta como prova. Aqui aplica-se a mesma regra, é isso? Sim, foi criado aqui um equilíbrio naquilo que são as necessidades, ou que seriam as necessidades dos próprios profissionais no terreno, no que diz respeito à transparência das ocorrências policiais, à segurança dos próprios polícias, mas também naquilo que diz respeito à segurança e ao respeito por aquilo que é a dignidade de qualquer cidadão. Eu penso que houve aqui também um contributo válido por parte da Comissão Nacional da Proteção de Dados nos alertas que fez, e este mecanismo, este instrumento, pode ser útil porque estão calculados os interesses tanto dos agentes da PSP como também dos cidadãos, e esse equilíbrio, na nossa perspectiva, vem permitir traduzir as bodycams como uma mais-valia do ponto de vista operacional, mas também dentro daquilo que é o respeito pela nossa intervenção, se diga de passagem, é cada vez mais exigente, mais complexa e mais arriscada. Regra geral, e é necessário clarificar ainda algumas medidas dentro desta regra, mas a regra geral vai ajudar a perceber aquelas situações em que muitas das vezes depois é alegado excesso de poder ou abuso de poder e de força por parte das forças de segurança. Exatamente, esse é um ponto extremamente importante, porque muitas vezes, fruto também um bocado daquilo que são as dinâmicas sociais e a mediatização da própria criminalidade, muitas das vezes vê-se ocorrências policiais onde são colocados muitas vezes os polícias em causa, dado aquilo que foi parte da intervenção, e este mecanismo, este instrumento, a bodycam, pode permitir aqui uma maior transparência, veracidade dos factos, e desse ponto de vista parece-me importante o avanço e a regulamentação, que era muito importante esta parte da regulamentação para definir concretamente se este equipamento poderá ser útil ou não aos polícias. Nós acreditamos que sim, mas carecia desta regulamentação que poderá aqui responder a algumas nuances importantes naquilo que é a operacionalização. Faltam aqui clarificar ainda alguns pontos importantes, não é? Porque vamos voltar ali àquela parte em que o agente, em princípio, será obrigado a dizer que está a gravar, mas, por exemplo, se entra no meio de uma atividade ilícita, essa pessoa que já está a cometer uma atividade ilícita não vai permitir ou deixar de permitir estar a ser gravado. Portanto, há aqui minudências que precisam de ser clarificadas para que os agentes possam, de facto, usar estas bodycams no exercício da sua profissão da melhor forma possível. É óbvio que uma coisa é a regulamentação da lei e parece-nos que está equilibrada e que poderá responder aqui a algumas situações do dia-a-dia. Outra coisa é a operacionalização depois. Mas obviamente que isto tem muito a ver depois com aquilo que serão as dinâmicas das próprias ocorrências, que são complexas, mas que creio que se forem depois com o tempo, os próprios profissionais da PSP, neste caso concreto, poderão, aliás, como já acontece com o bastão, com a arma de fogo, dentro daquilo que são as dinâmicas e com a experiência, poderão traduzir estas bodycams
numa mais-valia operacional, mas também, e diga-se de passagem, muito interessante do ponto de vista também dos interesses dos cidadãos. Há aqui um equilíbrio que é importante e agora é importante também o Sr. Ministro, o Governo, a tutela, dar passos concretos para efetivar esta medida, mas também muitas outras que respondam também a necessidades muitas vezes que não existem na sua verdadeira dimensão e necessidade, que é o apetrechamento também de coletes antibalísticos, as condições de trabalho e depois obviamente aquelas questões socioprofissionais que já são conhecidas para alterar o paradigma da falta de atratividade nesta instituição. Sim. Paulo, e sendo acautelada sempre a privacidade, quem não tem nada a temer, com certeza não terá problemas em ser gravado. Exato. Obrigada por Muito obrigado. Temos dito isso várias vezes, quem não deve não teme, e os profissionais têm dado provas da sua experiência, do seu profissionalismo, da sua missão, do seu espírito de missão. Um belíssimo feriado e obrigado por ter Obrigada, estado Paulo. connosco mais uma vez. Obrigado. Agora,